Crise diplomática. Israel declara Lula persona non grata após fala sobre Holocausto. O presidente criticou o corte de ajuda humanitária na faixa de Gaza e classificou mortes de civis como genocídio. Luiz Fernando Mifor, boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde para vocês que estão aí nos estúdios do programa Olho Vivo. Boa tarde especial para a nossa audiência. Desejar aqui um início de semana ótimo para todo mundo. E aqui direto da redação a gente traz notícias internacionais. Crise diplomática entre Brasil e Israel após declarações do presidente Lula lá na África, quando Lula criticou o corte de ajuda humanitária para civis palestinos e criticou as ações do governo de Israel, do exército de Israel, na faixa de Gaza. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, pois é, por coincidência, o nome do ministro é Israel também. Israel Katz. Ele voltou a criticar o presidente Lula por suas declarações sobre operações israelenses lá na faixa de Gaza e o corte de ajuda humanitária. Nas redes sociais, Katz declarou Lula persona non grata. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, nós não perdoaremos e não esqueceremos. Em meu nome e em nome dos cidadãos de Israel, informei ao presidente Lula que ele é persona non grata em Israel até que se desculpe e se retrate por suas palavras, fecha aspas. O ministro disse ainda, abre aspas, esta manhã convoquei o embaixador brasileiro em Israel perto de Vasheim, o lugar que testemunha mais do que qualquer outra coisa o que os nazistas e Hitler fizeram aos judeus, incluindo membros da minha família, fecha aspas. As declarações do ministro prosseguem, abre aspas, a comparação do presidente brasileiro Lula entre a guerra justa de Israel contra o Hamas e as ações de Hitler e dos nazistas que destruíram 6 milhões de judeus é um grave ataque antissemita que profana a memória daqueles que morreram no Holocausto, fecha aspas. Neste domingo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que a fala de Lula equivale a, abre aspas, cruzar uma linha vermelha, fecha aspas. Netanyahu disse o seguinte, abre aspas, as palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e graves. Trata-se de banalizar o Holocausto e de tentar prejudicar o povo judeu e o direito de Israel de se defender, fecha aspas. O que aconteceu foi que, durante a entrevista coletiva na Etiópia, Lula foi perguntado por uma repórter sobre o corte de ajuda humanitária aos civis na faixa de Gaza. O brasileiro classificou as mortes de civis palestinos como genocídio. Ele criticou países desenvolvidos por reduzirem ou cortarem a ajuda humanitária na região e disse que, abre aspas, o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existiu em nenhum momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus, fecha aspas. Vamos ouvir o que disse o presidente durante essa entrevista. E a gente volta amanhã no Direto da Redação. Quando eu vejo o Mundo Rico anunciar que está parando de dar contribuição para a questão humanitária aos palestinos, eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente, que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Ora, se teve algum erro nessa instituição que recolhe dinheiro, pura-se que errou, mas não suspenda a ajuda humanitária para um povo que está há quantas décadas tentando construir o seu Estado. O Brasil não apenas afirmou que vai dar contribuição, eu não posso dizer quanto, porque não é o presidente que decide. Sabe? É preciso ver quem é que cuida disso no governo para saber quanto é que vai dar. O Brasil disse que vai defender na ONU a definição do Estado palestino ser reconhecido definitivamente como Estado pleno e soberano. É importante lembrar que em 2010 o Brasil foi o primeiro país a reconhecer, sabe, o Estado palestino. É preciso parar, sabe, de ser pequeno quando a gente tem que ser grande. Sabe, o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico.
Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então não é possível que a gente possa colocar um tema tão pequeno, sabe? Você deixar de ter ajuda humanitária. Quem vai ajudar a reconstruir aquelas casas que foram destruídas? Quem vai distribuir a vida de 30 mil pessoas que já morreram, 70 mil que estão feridos? Quem vai devolver a vida das crianças que morreram, sem saber porque estavam morrendo? Isso é pouco para mexer com o senso humanitário dos dirigentes políticos do planeta? Então, sinceramente, sabe, ou os dirigentes políticos mudam o seu comportamento em relação ao ser humano, ou o ser humano vai terminar mudando a classe política.